Vamos rir um pouquinho aqui. Deu ruim pro senhor Deltan Dallagnol, hein? Olha, mas deu muito ruim. Vai acabar preso. Aliás, vai ser preso já já. O Dias Toffoli já tá salivando assim para pegar o Deltan Dallagnol. Olha só, o Deltan Dallagnol acaba de ser condenado pelo STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância, condenou o Deltan Dallagnol, então podemos dizer que ele é condenado em 3 instâncias. Não era isso que ele falava do Lula? Pois bem, quem é condenado em 3 instâncias também por roubo de dinheiro público, e nesse caso sem perseguição, com todas as provas devidas, foi o Deltan Dallagnol. Por 6-5, o STJ manteve a condenação do Tribunal de Contas da União contra o Deltan Dallagnol. Ele recorreu à justiça, perdeu, recorreu de novo, perdeu, recorreu ao STJ, perdeu. Então, vai ter que pagar aí quase 3 milhões de reais em diárias que foram superfaturadas pela Lava Jato. Esse escândalo aí faria com que o Deltan Dallagnol perdesse o cargo dele de procurador da República. Tinha um PAD, que é um processo administrativo disciplinar contra ele, correndo. E caso ele fosse condenado no Conselho Nacional do Ministério Público, e a tendência que seria, ele se tornaria ficha suja. Inclusive, ele foi cassado pelo TSE por causa disso. Foi 7-0, o voto dos ministros foi o seguinte, ó, o Deltan Dallagnol tinha um processo contra ele que, caso ele fosse condenado, ele se tornaria ficha suja. A lei da ficha suja, a qual o Deltan Dallagnol sempre foi a favor, diz claramente que procuradores que tenham um processo e se demitam para evitar o andamento desse processo se tornam ficha suja por 8 anos. Então, Dallagnol foi enquadrado na lei da ficha suja. Olha, se ferrou de verde e amarelo. Eu vou te explicar esse caso e prepara, Dallagnol, que o Toffoli tá indo para cima. A Vaza Jato, lembra da Vaza Jato? Tá voltando pouco a pouco. Ó. Mais mensagens foram reveladas aí, mostrando que os procuradores da Lava Jato, chefiados pelo Deltan Dallagnol, eles estavam investigando ilegalmente ministros do STJ. E também eles mantinham em Curitiba, sem protocolar oficialmente, provas contra políticos, para que eles pudessem investigar políticos com foro privilegiado. Porque eles sabiam que a partir do momento em que é protocolada a prova no sistema eletrônico, o processo subiria para o STF, para a Procuradoria-Geral da República, e eles perderiam o processo, não daria para investigar mais. Então, tudo leva a crer aí que na Lava Jato, o esqueminha deles era esse mesmo, era investigar as pessoas de todas as maneiras, tentar qualquer coisinha contra um e começar a extorquir essa pessoa, que é o que fizeram com o Tony Garcia, é o que fizeram com o Tacla Duran. Quando não encontravam nada, eles simplesmente mandavam um delatar o outro. Prendia o cara inocente e mandava ele delatar. O cara inocente preso delatava até a mãe. E se quisesse ser solto, tinha que contratar o advogado que era sócio da esposa do Sérgio Moro, sócio da Rosângela Moro. Senão, não eram soltos. Esse era o esqueminha da Lava Jato que está sendo agora investigado. Tá tudo sob a tutela do ministro Dias Toffoli no STF. Tudo vai correr na segunda turma do STF, que teremos aí, dia 21 de junho deve ser a sabatina do Zanin, e aí deve ser confirmado, então até o final do mês teremos Zanin na segunda turma do STF. Como eu vou gostar de ver o Zanin ajudando a prender Moro e Deltan. O Deltan possivelmente esteja preso antes até do dia 21, viu? Que a situação dele tá ruim. Vou te explicar aqui sobre a condenação do Deltan. Peço um segundo que você se inscreva no canal. E enquanto você se inscreve, comenta aí, vamos falar da condenação. O que acontece é o seguinte. A Lava Jato atuava no modelo de força-tarefa. Esse modelo não é comum nos ministérios públicos, tá? É uma coisa que é uma exceção. O comum é que o Ministério Público tem lá cada grupo do Ministério Público e um grupo de procuradores investiga um caso ou mais casos. No caso da Lava Jato, eles começaram a puxar um monte de coisa que não tinha nada a ver com Curitiba e aí criaram uma força-tarefa com vários procuradores, eram 12 procuradores, tudo mais. Ok, aí o que acontece? Esses procuradores, eles tinham verba para diárias e também para viajar. E aí, olha só o que o Deltan Dallagnol começou a fazer. Tem o Diogo Castor de Matos, era um dos procuradores da Lava Jato. Ele trabalhava em Curitiba. Ele tem apartamento em Curitiba. Tem fotos dos procuradores numa festa no condomínio do apartamento dele. Tem um apartamento mega luxuoso em Curitiba. Porém, o Deltan Dallagnol o manteve lotado numa cidade do interior do Paraná. Por quê? Porque aí o Diogo Castor de Matos podia receber diárias de hotel para ficar em Curitiba. Obviamente ele não estava em hotel porque ele tem apartamento lá. Então a pessoa mora
mas está recebendo diária, ilegalmente, como se estivesse em viagem, mesmo tendo casa lá. E aí, teve mês que o Diogo Castilho de Matos recebeu 9 mil, teve mês que ele recebeu 12 mil, teve mês que ele recebeu mais que isso até. Aí você fala, pô, peraí, isso é roubo de dinheiro público. Não tem como falar, não é roubo, ele tem. Não tem. Era para o chefe da Força Tarefa falar, ó, do Ministério Público, falar lá por meio de documentos, esse rapaz mora em Curitiba, então ele tem que estar, como ele está na Força Tarefa, ele tem que estar lotado em Curitiba, ele não precisa receber essas diárias. Então, aquele que apontava o dedo e que acusava sem prova os outros de corrupção, investigou, grampeou até os advogados do Lula, grampeou o Lula, grampeou todo mundo e não conseguiu um crime do Lula. E aí, você vê aí que ele estava cometendo crime. Tem uma conversa da Vaza Jato que foi liberada que mostrava o seguinte, que o Deltan até falou, olha gente, a gente tem mais 300 mil para gastar, era dezembro, até o fim do ano, todo mundo marque aí suas viagens, gente, vamos lá. Teve procurador que falou que ia para a Europa com dinheiro público, com dinheiro das viagens, quer dizer, o cara tem que inventar que a investigação precisa que ele vá para a Europa, assim ele podia ficar em hotel 5 estrelas na Europa, viajar de primeira classe para a Europa, tudo com dinheiro público. Não tem problema nenhum se o procurador quiser lá manter a vida de luxo com o salário dele e dinheiro dele, que se dane, cada um cuida da sua vida. Mas agora, o cara gastar tudo com dinheiro público? Pois bem, o Tribunal de Contas da União investigou. O melhor é o seguinte, é que a investigação começou a partir das mensagens da Vaza Jato, que aí alguém fez uma denúncia e já falou, tem problema aí. Aí as mensagens não são usadas como provas, o Tribunal de Contas da União conseguiu as provas de que, realmente, não foi um ou dois, mas foram todos os procuradores estavam pegando dinheiro público e utilizando. O próprio Deltan Dallagnol também, mais de 200 mil só do Deltan Dallagnol. Fora o que ele, como chefe da Força Tarefa, proporcionava que os outros também pudessem roubar de dinheiro público. Então o Tribunal de Contas da União falou, peraí, quem instituiu a Força Tarefa? O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Tá. Quem era o chefe da Força Tarefa que deixou que isso tudo acontecesse? O Procurador da República, Deltan Dallagnol, ex-procurador agora, né? Então, peraí, se esse pessoal deixou, eles são os responsáveis, eles vão ter que arcar com tudo. Mas o procurador A, B ou C gastou 100 mil, outro gastou... O Januário Paludo foram mais de 500 mil reais que ele pegou indevidamente. Quer dizer, o cara tá roubando $500 mil de dinheiro público. Aí alguém poderia argumentar, tá bom, mas olha, se o Januário Paludo pegou 584 mil, se eu não me engano, por que não é ele que devolve? Por que é o Deltan Dallagnol? Porque o Deltan Dallagnol era o chefe. Então, se você é o chefe, você está vendo seus funcionários roubarem dinheiro público, você está ajudando eles a roubar dinheiro público, peraí, você que pague. O Januário Paludo que deposite aí 580 mil na conta do Deltan e fale, minha parte está paga. Ele que faça isso. Pois bem, agora o Deltan Dallagnol vai ter que pagar aí quase 3 milhões. Ele tentou recorrer, tentou. Engraçado. Eu lembro do Deltan Dallagnol, até hoje eu lembro disso. O Deltan Dallagnol foi uma vez no Congresso Federal defender aquela lei, as 10 medidas contra a corrupção. Lei que se tivesse passado, ele já estaria preso, tá? Porque uma das coisas daquela lei é que provas obtidas ilegalmente pudessem ser tornadas legais. Por quê? Porque a Lava Jato era praticamente toda feita com provas ilegais. Até a delação do Tony Garcia, ele fala, olha, primeiro eles mandavam eu fazer a escuta, ilegalmente, vou fazer o grampo. Quando eles já tinham ali o áudio ilegal, eles davam uma maneira de esquentar aquilo, ou seja, de pegar um documento, o Sérgio Moro fazia um documento com data anterior, para falar, não, já tinha autorização. Era um conluio do procurador com o juiz. Quer dizer, o juiz pegar, primeiro ele consegue a prova legalmente, depois ele faz um documento com prova anterior. Pois bem, se tivesse passado, as provas da Vaza Jato poderiam ser usadas para prender todo mundo. Sorte dele que não parou. Mas eu lembro até hoje do Deltan Dallagnol lá no Congresso Nacional, falando de roubo de dinheiro público, tudo mais. Aí você vai ver quem está roubando dinheiro público, ele mesmo. Ele mesmo. Aí depois, agora foi caçado por isso. Olha só como o mundo dá voltas, né? Ele falava tanto, apontava para os outros, aí por conta desse caso aí em que ele deixou roubar aí 3 milhões de reais e roubou parte disso, o que acontece? Ele acabou tendo que se demitir. Também lembro quando ele se demitiu da Procuradoria, ele falou assim, não, eu estou saindo do Ministério Público porque eu tenho que cuidar do meu filho pequeno que tem problema. Aí
6 meses depois ele entra numa campanha eleitoral que gasta muito mais tempo do que ser procurador. Até porque tem mensagem aí da Lava Jato que mostra que esses vagabundos trabalhavam 2 horas por dia. 2 horas era o tanto de trabalho que eles faziam no Ministério Público. O resto era só no celular em casa. Era isso que eles faziam. Quer dizer, tinha tempo então para cuidar do filho que tem problema, né? E dinheiro também estava faltando, que o Deltan Dallagnol tem 2 apartamentos que custam mais de 2 milhões de reais cada apartamento num dos melhores prédios de Curitiba. Tem 2 no mesmo prédio. Ele tem um no andar 11 e um no segundo andar. Você fala, pô, mas esse cara tá cheio da grana. Por exemplo, agora é um pouquinho menos cheio da grana, que agora vai ter que pagar 3 milhões. Eu sei que vai ter muito bolsominion otário, e é otário mesmo, ó, que tem que tatuar na testa, otário, que vai acabar doando, ele vai fazer vaquinha, coisa do tipo. Quando ele foi condenado a pagar 75 mil pro Lula, ele fez uma vaquinha e arrecadou 150 mil. Mas agora, arrecadar 75 mil é uma coisa, arrecadar 3 milhões aí já tá difícil. E a vida do Deltan tá ficando cada vez mais difícil, porque o Dias Toffoli tomou uma decisão essa semana. Eu nem fiz vídeo sobre isso, porque tava acontecendo tanta coisa, que é o seguinte: o Dias Toffoli falou, ó, delação do Tacla Duran tá comigo. Delação do Tony Garcia agora tá comigo. Esse caso todo vai começar a crescer e tá tudo no STF. Então hoje eu vou te falar, o Eduardo Apio vai voltar para a Lava Jato? Vai, mas é irrelevante o caso, sabia? É irrelevante se o Eduardo Apio vai estar ou não na Lava Jato. Eu te explico por quê. Porque hoje os principais casos contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estão nas mãos do Dias Toffoli. Então hoje o Eduardo Apio, qualquer coisa que ele encontrar tá ligada ao Sérgio Moro, vai ter que ser remetido ao STF, porque o Sérgio Moro é parlamentar. Se tiver ligado, mas o Sérgio Moro é cassado amanhã depois, aí pode até voltar para a primeira instância, mas o que está se desenhando para os próximos meses é que o Dias Toffoli vai manter isso no STF. Vai falar, não, porque vocês investigaram também ministros do STJ. Então, se tem ministros do STJ envolvidos, o caso fica aqui no STF. Não pode ficar na primeira instância. Porque mensagens mostram o seguinte, que um ministro do STJ, deixa eu confirmar aqui o nome dele, Falcão, Francisco Falcão, ministro do STJ. Ele está no STJ faz 23 anos. Pois bem, o Francisco Falcão, em algum documento do Odebrecht, foi citado pelo Marcelo Odebrecht. Tá, o que fizeram Sérgio Moro e Dallagnol? Em vez deles protocolarem esse documento no EPROC é o e-processo, né? Eles chamam EPROCAR, que é protocolar eletronicamente, aí isso já entra nos autos oficialmente. Não. Inclusive nos diálogos, um dos procuradores fala, o russo me mostrou o documento e tal, e ele falou para não ter pressa para epocrar isso não, ou seja, não protocola isso oficialmente, não, fica com os documentos. E aí, a gente está vendo aí o caso do Falcão e outros ministros do STJ, alguém tem novidades? Aí os procuradores começam a conversar sobre eles investigando ministros do STJ a mando de Sérgio Moro. Fala, peraí, mais um dos crimes. E olha, vai ser muito fácil provar esse crime. Não precisa as mensagens assim, sabemos que o crime aconteceu, agora vamos provar? Vamos. É só ir lá nos autos do processo e ver quando o Marcelo Odebrecht fez a delação e quando foi protocolado o documento. Você vê, peraí. Um deles, o Ataíde, procurador da Lava Jato, fala, eu esqueci de epocrar. Quer dizer, eprocar. Quer dizer, ele simplesmente não protocolou o negócio e ficou sob domínio da República de Curitiba, um processo que era para ter ido para o STF e para a Procuradoria-Geral da República, ficou sob domínio deles por meses. É só pegar as datas, comparar uma com a outra e falar, realmente, está comprovado aqui que esse pessoal prevaricou. Esse pessoal estava cometendo crime e pior, cometendo crime para investigar ministros do STJ. E aí quando você liga isso com o que falou o Tony Garcia, que é que eles queriam achar qualquer coisa contra ministros de cortes superiores para chantageá-los. Aí faz tudo sentido. É óbvio que eles queriam investigar o Toffoli, o Gilmar Mendes, o ministros do STJ. Que se consegue uma coisinha contra eles, aí o Sérgio Moro ia fazer o que fazia desde 2005, que é chantagear. Ou você fica do nosso lado ou você está ferrado. Isso tudo coordenado no TRF4 pelo Marcelo Malucelli, que é o pai do sócio do Sérgio Moro. Aí você fala, e namorado da filha do Sérgio Moro. Fala, peraí. Tá fazendo sentido. Esse pessoal vai acabar preso. Todos eles. O Dias Toffoli tá assim, ó. E eu vou falar um negócio. Se você pensar em apoio político, quando se fala da prisão do Bolsonaro, por exemplo, você fala, prisão do Bolsonaro vai ser um negócio, os bolsominions vão chiar, alguns militares talvez, mas é que eu acho que não. Mas
tem aquele negócio, vai virar com pedra de muitas provas, vão primeiro detonar o Bolsonaro com as provas para depois prendê-lo. No caso do Deltan Dallagnol, eu estava vendo as análises de redes sociais. Sabe qual é o apoio ao Deltan Dallagnol nas redes sociais? Ele teve menos de 1% de menções positivas. 1%! Nem o campo bolsonarista está mais defendendo o Deltan Dallagnol. Não estão. Inclusive, parte do campo bolsonarista, quando ele foi caçado, começou a atacá-lo, mostrando mensagens da Vaza Jato em que ele chama o Bolsonaro de bozo, em que ele fala, olha, a gente tem que saber agora como se descolar pouco a pouco do bozo, sem perder o apoio político e apoio dos bolsonaristas. Quer dizer, ficou ruim pro Deltan, tá sem apoio de ninguém. Se o Dias Toffoli prende o Deltan hoje, amanhã, o que não é impossível, viu, que ele seja preso aí, sabe o que acontece? Sabe quem vai ficar comovido? Ninguém. Ninguém. Ele fez uma manifestação lá em Curitiba, foram 3 carros na carreata dele. 3 carros. Quer dizer, se colocou, só os assessores dele foram. Aí fez uma manifestação em São Paulo, eu contei aí 20 a 25 pessoas. A contagem do Dallagnol foi de 125 pessoas. Agora eu te digo, quando o próprio Dallagnol, esse mentiroso aí, ladrão de dinheiro público, tá contando 125 pessoas, quantas foram então? Olha, deve ter das 20 que eu contei, mais os assessores dele. Tem 16 assessores, então pronto, 36? Ah, mais o próprio Deltan, que ele foi 37. É isso. Ele só apoia ele, é zero. Não é nem um cara que quando for preso vai ser um negócio, acho que só os jornalistas da Globo vão chorar quando for preso o Deltan e o Moro. Só a Vera Magalhães vai chorar e falar, ai, nossa, não vou mais ver o Moro com aquele terninho preto dele, ai, é só ela que vai chorar. O Merval Pereira vai ficar noite sem dormir. Deve estar sem dormir até agora, Merval Pereira. Fausto Macedo, aquele lá do Estadão, que tinha um escritório dele na Câmara de Tortura da Lava Jato, porque os vazamentos já saíram direto pro Estadão. Antes mesmo de estar nos autos o processo, já estava no Estadão. O Fausto Macedo vai chorar também. Esses aí. O resto, ninguém, viu? Eu peço aí sua inscrição no canal, que, prepara, viu? Nas próximas semanas a gente vai ter muita coisa para comemorar. Falou.